Olá, olá. Vamos iniciando aqui mais uma live nessa quinta-feira. Vamos hoje dar continuidade à live que demos sobre o passado, presente e futuro com o Cristiano Oliveira, psicoterapeuta holístico. A gente vai falar hoje sobre o espaço-tempo. Então, você sabe qual é a importância do tempo na sua vida? Né? A importância do espaço na sua vida, que o tempo às vezes precisa para agir. Você sabe como esse conceito se relaciona com a sua mente? Boa noite, Elton, seja bem-vindo. Vou aproveitando aqui para deixar o convite, né? Temos lá no link da bio aqui do Projeto Conexão o link para as minhas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. No YouTube eu posto leituras de tarô. Eu também falo alguns temas sobre energia e espiritualidade. Então, é bem interessante a gente dar uma conferida, né? Nessas redes também. Então, Chico, seja bem-vindo também. Vamos esperar aqui o Cristiano entrar. Já vou avisando aqui, reforçando que no link da bio tem um link com todas as minhas redes sociais, tá? Então tem o YouTube, eu vou postar essa live lá depois para quem quiser assistir também pelo YouTube, certo? Então, vamos lá. Vamos ver se o Cris já chegou. Aliás, quem não viu a primeira live, né, pode assistir lá no YouTube. Tem lá a opção da live completa. Foi bastante conteúdo. Muitas pessoas aí alegando que tiveram algumas catarses. Para quem não sabe, catarse é um processo de, vamos dizer assim, de iluminação, né, de uma sombra. Então, a gente acaba aí despertando, iluminando um certo ponto, isso gera na gente uma reação, né? E muitas pessoas acabaram relatando isso, por isso que a gente veio aqui dar continuidade, né, a esse trabalho. Cris, chegou aí, só confirma para mim se chegou o convite para você, eu já mandei. Estou no seu aguardo. Pode fazer, então. Aproveita que o Cristiano está me enrolando hoje. Vamos lá. Oi, Laís, seja bem-vinda. Pronto. Chegou. Legal. Deixa eu só ajustar aqui. Hoje eu resolvi aparecer de bonezinho porque eu não fui no barbeiro. Alô, barbeiro. A gente precisa se ver, urgente. E aí, Bru, tudo bem? Tudo, e você? Bem. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Legal? Deixa eu só responder o Elton aqui. Regressão não, tá? Eu não trabalho, não sei se o Cristiano conhece algum profissional que trabalhe com regressão, mas eu, no caso, eu não trabalho com essa técnica, tá? Eu trabalho com reiki, com tarô, né, com banhos, mas a regressão não. Eu também não trabalho com essa técnica e, no momento, eu não conheço nenhum profissional envolvido com ela, tá? A gente pode até verificar isso depois e passar para vocês lá no perfil da Bruna. Então, Cris, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa live presente, passado e futuro. Vamos falar do espaço-tempo. Vou te fazer, já vou te jogar uma frase. Vamos lá. Uma frase. Ninguém senta numa cadeira que está vazia. O que você tem a dizer sobre essa frase? Começamos bem, né? Começamos bem. Ninguém senta em uma cadeira que está vazia. A ideia de espaço
ela acabou sendo limitada por causa da questão da física e aquilo que a gente entende e aprende na escola faz com que acreditemos que o espaço é apenas físico, o que não é verdade. Nós temos a percepção de espaço físico, né, e determinamos até com o nosso braço, fazemos aquele movimento, né, quando a gente está na escola, a gente separa o coleguinha esticando o braço. Então, a ideia de espaço físico, ela é muito bem clara para todo mundo. Só que o espaço que nós estamos propondo, quando falamos do espaço-tempo, é o espaço emocional, é o espaço mental. É nesse sentido que a gente fala com relação a espaço. É essa perspectiva que a gente pretende propor para vocês, quando a gente vai falar sobre espaço. Porque para que nós possamos nos envolver emocionalmente com alguém, uma nova pessoa, nós precisamos de espaço para isso. Se temos um sentimento ou uma relação mal resolvida, a gente não consegue ter espaço para que algo novo entre. Então, é possível ocupar uma cadeira vazia? É possível ocupar uma cadeira ocupada? É. Ambos os casos é possível. Só que, fisicamente, nós ficamos limitados. Essa é a questão. Eu posso me relacionar com uma nova pessoa, mas a minha emoção, o espaço emocional que eu tenho, como está definido isso? Eu já superei a relação anterior? Quando a gente fala sobre superar, não é fazer aqueles posts no Instagram, tá bom? Não é isso. Tá? Já fala de xingar no Twitter, né? Xingar no Twitter. Não, a gente não está falando sobre isso. Tá? A gente está falando de uma maneira muito mais ampla. Como que a Bruna enxerga o espaço energético atuando no reiki, por exemplo? Quando a gente fala de espaço, na verdade, eu entendo que o espaço energético, ele, na verdade, está muito ligado com o movimento, na verdade, né? Uma fluidez. Por quê? Quando a energia ela passa, existe um espaço nesse fluxo, como você abordou inclusive em uma live sua muito interessante sobre ritmo, né? Então existe dentro desse ritmo de fluidez um espaço aonde é possível você movimentar a energia, né? Não é possível você simplesmente movimentar a energia sem que você tenha uma forma disso. Então, por exemplo, nós somos constituídos de meridianos, de nadis, de caminhos por onde a energia flui, né? E se a gente olhar para a yoga, por exemplo, ela fala que existem espaços que ficam vazios e a gente preenche isso com o éter, que vem a partir do prana. Então, sempre existe uma movimentação e um espaço onde a gente consegue movimentar essa energia. Então, quando eu aplico o reiki, muitas vezes primeiro eu tenho que, através do movimento, eliminar uma para que eu possa colocar a outra energia. Não é possível eu não fazer uma limpeza. Eu preciso eliminar uma coisa para que outra possa entrar no lugar, né? Então, dentro da perspectiva energética, a gente precisa fazer essa movimentação para que o espaço exista, para que outra energia chegue. Então, a gente pode aproveitar esse argumento e justificar aquela fala, onde as pessoas dizem que para que nasça o novo, é necessário tirar o velho. O espaço, quando você enxerga nessa perspectiva que nós estamos propondo, ele fica muito maior. Ou como Platão teorizou, ele fica infinito, porque as possibilidades são inúmeras. Quando você sai de uma relação de maneira saudável, livre, né, deixando a pessoa seguir a vida dela e você seguindo a sua, você abre espaço emocional dentro do seu campo emocional, dentro do seu corpo emocional, você abre espaço para novas experiências.
Nem sempre é necessário que destruímos algo para ter espaço. Quando a Bruna libera o caminho energético através do reiki, ela não destrói a energia da pessoa. Ela dá fluidez. Ela impulsiona para que tenha fluidez. E aí sim faça a troca. A gente poderia fazer uma analogia com aquele processo fisiológico de algumas pessoas, né, que precisam fazer a troca sanguínea. Então seria a mesma coisa no sentido energético. Quando você tem uma energia que é ruim, uma energia que você não soube absorver, não soube lidar com ela, isso atrapalha todo o fluxo. Então é necessário que você faça com que essa energia esvaia para que haja espaço para um novo fluxo de energia que aí é proposto, né, pelo reiki. No campo emocional é a mesma coisa. No campo mental é a mesma coisa. Não é possível você ter espaço para absorver algo novo se você fica se alimentando de qualquer coisa, mentalmente falando. A gente faz algumas observações relacionadas à música, mas não é só música. Né? Se você ficar apenas lendo gibi, mangá, se você ficar apenas videogame, que espaço você vai ter na sua mente para construir algo maior? Então, quando a gente fala de espaço no sentido holístico, a gente fala desse tamanho, a gente sai da ideia da matéria, né? Aquela coisa da escola que você estica o braço para o coleguinha não encostar, nem na frente, nem dos lados. A gente sai disso e vai além. A gente vai além, a gente vai na proposta de que o ser consciente, ele é capaz de lidar com as emoções dele, dar fluxo para essas emoções e, naturalmente, expandir. Mas aí você falou uma palavrinha-chave, né? O ser consciente. Como que a gente consegue descobrir espaço, Bruna? Né? Vamos colocar o pessoal aí. Vai respondendo aí que eu vou colocar uma proposta para o pessoal aqui, mas já vou lançar a pergunta para você e vou colocar também no chat. Como que o ser que não é consciente ainda adquire consciência da necessidade de espaço? Normalmente, né, quando a gente está no processo inconsciente e não acha que nós aqui também não estamos, eu sempre gosto de reforçar isso, porque, né, às vezes as pessoas tendem a achar que a gente já chegou num nível assim que não é bem assim, tá, pessoal? Mas o que a gente percebe é que quando a gente fala do inconsciente, é o quanto mais você é movido por reações do que efetivamente uma ação consciente. Então, o que é uma ação consciente? É quando eu recebo aquela informação, eu permito que aquela emoção flua pelo meu corpo e então eu consigo chegar numa ação, né? Pra gente lidar com essa emoção com que a gente precisa lidar. E quando a gente está num processo inconsciente, é muito natural que essas emoções esbarrem em outras emoções que não foram dadas fluidez. Então, essa seria a inconsciência que a gente está falando aqui a respeito das nossas emoções. Às vezes a gente nem sabe que a gente tem emoções reprimidas, né? Então, quando a gente entra em contato com uma emoção, essa emoção tende a chocar uma com a outra. Então, como que eu sei que eu preciso dar fluidez? Quando a sua vida empaca, né? Então, por exemplo, você deu aí o exemplo do relacionamento. Eu tento um relacionamento, tento 2, tento 3, tento 4. Uma hora, o fator repetitivo da situação é você, né? Então, não tem como você não criar ali uma consciência de que algo está te bloqueando e que algo está te impedindo por mais que você queira, né? O acúmulo da emoção, ela é tão enraizada que não tem como outra coisa ocupar o lugar. Então, normalmente,
a gente ganha essa consciência ao esbarrar repetidamente no mesmo ponto, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. E esse ponto, ele pode ser algo muito banal, tá? Quando você encontra... Boa noite, cara. Quando você encontra uma situação repetitiva, e aí eu costumo falar um pouco a respeito de ciclos e padrões. Quando você encontra uma situação que é repetitiva no seu cotidiano, você sempre acorda com o pé esquerdo. As pessoas gostam muito de falar isso, né? Quando você encontra uma situação repetitiva, você pode voltar para a ideia de Einstein. Se você quer algo diferente, você precisa fazer algo diferente. Não tem como. Uhum. Não é possível você levantar do lado esquerdo e o pé direito ser o primeiro a descer da cama. Não dá. Então, você precisa fazer diferente. Sempre. Como que a gente considera o espaço, efetivamente, no nosso cotidiano? Nós temos 5 sentidos para nos comunicar com a realidade. Porque as pessoas hoje elas ficam muito presas na ideia da terceira dimensão, sem saber muito bem o que significa. Então, esquece essa coisa da terceira dimensão e vai ser um pouco mais prático. Nós temos 5 sentidos para nos comunicarmos com a realidade. E esses 5 sentidos, ele já é de conhecimento de todo mundo. Esses sentidos é o que faz você absorver as energias decorrentes das experiências que você vivencia. Então, um toque suave na sua pele, ou um chute na sua canela, para quem gosta de futebol. Isso, são os 5 sentidos que vai te dar isso. E isso é bom. A questão é o que você faz com essa informação, como a Bruna falou. Você recebeu a informação externa através dos sentidos, e agora? Você precisa de espaço para ela. Não dá para você ficar engatilhando um relacionamento no outro, ou um emprego no outro, né? Porque a gente está falando aqui de relacionamento, que é algo mais comum que as pessoas reclamam, mas não é só relacionamento que serve de exemplo, tá bom? O trabalho também. Por que eu sempre saio do trabalho? Eu entro num trabalho novo, depois de um período eu vou lá e saio do trabalho. Aí vou um mês. Eu conheço pessoas que com 15 dias já estão trabalhando de novo. Aí a pessoa vai e segue um ciclo, né, de 1 ano, 2 anos, e aí daqui a pouco esbarra de novo num problema. E aí sai de novo. Repete o padrão. Então, quando você entender que o espaço ele realmente é relativo, depende da perspectiva, quando você entender que o espaço, na verdade, ele não existe, assim como o tempo também não existe, você expande. Você descobre que é tudo uma vivência, é tudo uma experiência, é tudo como você se relaciona. É como você se relaciona com o seu entorno. É tudo isso. A psicologia trata uma ponta muito pequena disso. Muito pequena. Não estou aqui fazendo demérito, não é isso. Mas a psicologia trata uma ponta muito pequena. Se a psicologia fosse o suficiente, as terapias integrativas, complementares, não estariam aí. Uhum. Não iriam expandir. Na Ásia, você não trata o indivíduo apenas pelo corpo físico. Se você for falar isso lá, você vai ser queimado na fogueira. Porque eles entendem que a pessoa ela não é só corpo. Ela também é emoção. E ela, principalmente, é energia. E a gente só vai conseguir espaço para expandir se a gente tirar aquilo que está limitando. O termo mais famoso ultimamente é o crenças limitantes.
O que é crenças limitantes, Bruna? Bom, vamos esquentar essa conversa. do começo, né? Primeiro, uma crença é algo naquilo em que você crê, aquilo que você deposita, vamos dizer assim, um senso de verdade, né? Então, eu acredito que, não sei, né? Qualquer coisa com uma ideia física, né? Uma ideia física não, fixa, né? Então, eu tenho aquilo e eu uso aquilo como um direcionador. Porém, chegar a um ponto em que esse direcionador ele se torna o próprio limitante. Por quê? Porque se eu tento viver alguma experiência, se a vida me traz uma experiência que não condiz com aquela crença, eu automaticamente deixo de viver a experiência para ficar com a crença, né? Então, é aquela ideia que me impede de viver algo novo. Então, ela, ao invés dela ser algo que me direciona, é algo que me ancora, que me deixa estagnado, né? Então, uma crença limitante é uma ideia que eu tenho, que eu defendo, então eu deixo de viver coisas para defender a própria ideia, né? Então, às vezes, a gente acaba se identificando com a crença, né? A gente acaba se identificando com essa ideia que às vezes a mente traz. Então, você é proativo. Então, você tem essa crença de que você é uma pessoa proativa. Então, vamos supor que você cresceu num lar onde você vivia ajudando os outros porque era aquilo que precisava ser feito. Só que aí chega um momento da vida que você ser tão proativo com os outros, você acaba deixando de ser proativo com você mesmo. Porque não tem como você cuidar de todo mundo e cuidar de si com a mesma intensidade, né? Então, o que a gente faz? Ao invés da gente soltar essa ideia, a gente abandona a experiência. Então, a gente fica cada vez mais preso no mesmo lugar e é onde a energia não flui. E aí você não tem esse espaço para que coisas novas floresçam, né? Tom, como filtrar essas energias externas? É uma boa pergunta, tá? Mas tenta imaginar que você não deve se preocupar com isso. Por quê? Toda vez que a gente cria barreiras, a gente delimita o nosso campo de ação. Ok? Então, se você imagina a ideia de fazer um filtro de energias negativas, você está delimitando um campo de ação, uma área de ação, o que naturalmente vai impossibilitar você de vivenciar experiências. As energias externas é aquilo que nos proporciona progredir, nos proporciona adquirir consciência, né? Dentro da perspectiva kardecista, fala-se muito a respeito do ser consciente do princípio inteligente. O princípio inteligente, lembrei a palavra. Então, fala-se muito disso. Só que uma coisa que eles trazem, que eu assino embaixo, é o seguinte: o princípio inteligente, que é a fagulha principal do todo, manifesta através de nós. Esse princípio inteligente, ele só adquire progresso através das experiências. Então, você não pode ter medo. Não dá para viver com medo. Não é possível. A gente poderia fazer uma analogia aqui com a alegoria da caverna, onde as pessoas estavam dentro de uma caverna escura, e aí, atrás de uma parede, tinha alguém que fazia uma fogueira e ficava com fantoches, simulando histórias. É a mesma coisa, se você fica ali preso na ideia, como a Bruna falou, você não se permite vivenciar uma nova experiência. Então, o medo das energias externas é um limitador. É um limitador. Esse medo, ele pode ser uma crença, tá? Pode ser uma crença, como também a Bruna falou, que aí você pode ter adquirido no seu processo de desenvolvimento normal, na adolescência,
na infância, né? Às vezes a pessoa chega em um determinado momento e ela fala assim, pô, eu nunca vou ser feliz. Aí você pergunta para a pessoa, você já foi feliz? Sabe o que é felicidade? Porque se você não sabe, se você nunca foi, como que você sabe que nunca será? Entende o paradigma, né? Que nem o nosso amigo Hélio fala. Eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante, que traz essa coisa aí que muitas pessoas se preocupam com essa questão das energias externas, né? Hoje a gente fala muito, né, de inveja, olho gordo e, as coisas não estão fáceis no mundo, então é o constante medo de que alguém vai tirar algo de você, né? Então a gente tem muito esse medo dessas energias. Aí, normalmente as pessoas, por exemplo, eu trabalho com banhos, então eu faço lá um cronograma para a pessoa e as pessoas sempre falam: ai, nossa, não tem como fazer um banho de repente para me proteger energeticamente, para fechar o meu campo? Aí eu falo: posso. Só que se eu fizer um banho para fechar o seu campo, nada sai e nada entra. Porque eu vou criar uma barreira de contenção no seu campo energético. Você vai delimitar o espaço. Então, você vai ficar dentro de uma bolinha, vai. Nada externo vai passar, mas o nada externo pode ser a energia negativa, pode ser o amor da sua vida, pode ser a frequência da prosperidade, pode ser, às vezes, essa emoção que você tanto quer colocar para fora, né, que está represado, ela também não vai sair, né? Então, a gente tem muito medo do contato com essas energias, só que todos nós somos energia o tempo todo. Então, é o que eu falo, né? Você quer criar um ambiente melhor, mais saudável, então você começa a, por exemplo, usar banhos para você fazer uma movimentação, para tirar aquilo que está parado e te colocar uma energia que vai ajudar a atrair aquilo que você quer. Das duas, uma. Ou a pessoa desiste, porque quando você faz esse movimento na sua energia, você automaticamente começa a romper os laços com as coisas que antes eram condizentes com a sua energia, que agora não são mais. E aí a gente cai no espaço. Sabe aquele amigo? Sabe aquele amigo que te chama toda sexta-feira? Toda sexta? Naturalmente, quando você muda, você abre o seu espaço, esse amigo se perde no vácuo, entendeu? Ele não te encontra mais energeticamente. Ele não te encontra mais, tá? Ele não te encontra. Aí sim a gente vai ter aquela questão de alguns amigos são para a vida toda. Sim. Por quê? Porque essa pessoa, esse amigo da vida toda, ele está te acompanhando. Ele realmente está te acompanhando. Agora, paralelo. Isso. Agora, se você é o cara que está indo na igreja, certo? E o seu amigo continua não indo na igreja, você naturalmente vai subindo. Vocês ainda se encontram no bar, na festa, no final de ano? É isso que acontece com as famílias. Algumas pessoas perguntam, mas, Cris, estou com a situação da família e tal, e, tem um parente lá que só por Deus. Então, a gente pode matar ele, mas não vai resolver o problema. Né? Porque as pessoas, elas tendem a querer resolver as coisas destruindo. E não é isso. Não é o caminho. Nunca é o caminho isso. Tá? O que nós estamos propondo é que você abra espaço. Não que destrua o que tem. Não é isso. Tá bom? Tem uma historinha indiana muito legal que eu escutei uma vez de Osho em uma palestra dele, que ele diz o seguinte: tinha ali um casal, e esse casal estava numa clareira no meio da mata, cercado de mata em volta, e o casal ali vivia naquela clareira. Eventualmente o marido ia caçar, mas voltava sempre para a clareira. Ele
saía de casa de manhã, dava 10 passos, estava no rio. Passava o dia inteiro no rio, caçando, e aí voltava no final do dia para dentro da clareira. A pergunta que eu vou colocar para a Bruna e que eu vou colocar no chat para vocês também. Por que ele não levou a casa dele até perto do rio? Por que ele não leva a casa dele até perto do rio? Boa pergunta, né? É uma ótima pergunta, né? Eu acredito que se eu pego a minha casa e coloco ela do lado do rio, eu também perco o espaço, né? Eu delimito o meu espaço por conta da existência do rio. Então, por mais que eu me facilite por um lado, por um outro, eu também posso estar me limitando. Enquanto você está escrevendo aí, o Elton perguntou, então a ideia... Ah, não, perguntou não, ele disse. Então a ideia é bloquear, não, nunca bloquear, mas sim uma limpeza periódica. Sim, eu, por exemplo, faço banhos semanalmente, exatamente para que certos acúmulos que não me pertencem, energias que não me pertencem, possam sair do meu campo. Então fica só aquilo que eu sou. Isso não significa que eu não vá viver uma experiência negativa, vamos dizer assim. É que a gente tende a ver a experiência como negativa, mas todas as experiências são oportunidades, né? Isso. Então, também é uma forma de ver as coisas. Então, a partir do momento que eu separo o que é meu, o que é do outro, isso é válido, tá? É importante a gente aprender a entender o que é meu, o que é do outro, porque isso fortalece o seu espaço, não é que delimita num sentido de segurança, né? Onde você tem a sua própria liberdade e ela não é infligida. É a individualidade, tá? Esse delimitar que a Bruna está falando não é delimitar de restringir, é de definir a sua individualidade, o seu eu, né? Você tem que entender que o livre-arbítrio, ele não é apenas um conceito, é uma necessidade. E ele é discutido há milênios, tá? Você precisa ter a sua identidade, mesmo que você esteja no ambiente de família onde você é o filho, mesmo que você esteja no ambiente de família onde você é a mãe, mesmo que você esteja no ambiente de família onde você é o colega. Você é o vendedor, onde você é o supervisor, não importa, né? Não importa, você tem a sua identidade definida, você sabe quem é você. A partir do momento que você sabe quem é você, você sabe o que você não é. É uma coisa muito natural. Eu sei quem eu sou, não sou aquilo que o outro diz que eu sou, e fim, não tem discussão. Quando a gente fala, quando a Bruna propõe de delimitar o seu espaço de identidade dentro das relações interpessoais, é para você defender quem você é. O que acontece muito hoje? Tá? E aí eu vou pedir licença, não tem nenhum sentido de preconceito, tá bom? Mas o que acontece muito hoje? As pessoas não sabem quem são. E aí a gente entra em um problema. Por quê? Se eu não sei quem sou, qualquer coisa que me tira do conforto invade o meu espaço. Né? Mas será que está mesmo invadindo o meu espaço? Ou simplesmente está me forçando a sair do lugar? As experiências, elas não são ruins. Nunca. Nunca. Mesmo que você dê uma topada na cama sem querer no escuro quando você entra, não, vou entrar aqui no escuro para não acordar a esposa, o marido, não sei o que, tá, pá, dá aquela topada gostosa na cama. É uma experiência para você aprender que há limites, né? Você não tem a visão de raio-x noturna para enxergar no escuro, meu amigo. Então, acende a luz. Me ajuda, né? Um aprendizado. A experiência sempre é aprendizado. Sempre. Agora, o problema é o que fazemos com ela. É isso que nos limita, tá? A gente acaba criando traumas psíquicos ou psicossomáticos, principalmente, a partir de experiências mal compreendidas.
Esse é o problema. Porque é isso que vai limitar o seu espaço e impossibilitar a sua expansão. Eu quero expandir a consciência. Assistindo série o dia inteiro fica difícil? Fica bem difícil. Fica bem complicado, né? Bem difícil. Eu quero entrar numa nova relação. Eu acho que hoje existe muito um conceito, né, que as pessoas têm dessas coisas de o que te faz bem, o que te deixa contente, e isso se confunde muito com o espiritual, né? O espiritual, quando você assiste uma série, você não tem um ápice espiritual, você vai achar gostoso, mas não é isso que vai te conectar com algo superior. Não, né? Porque as pessoas falam como se você deitar. Uma coisa que eu gosto de fazer, pegar um vinho, comer uma pizza, assistindo Netflix. Nossa, eu entro em êxtase, mas é um êxtase material, não é algo que o meu espírito vai se alimentar. Exato, né? É físico. As pessoas precisam aprender a alimentar esses outros aspectos. Então, como eu alimento as minhas emoções? Como eu alimento a minha mente, o meu espírito? Né? Eu coloco todos eles na mesma direção ou está cada um vivendo uma coisa? Então, em casa, eu sou a mãe, e aí isso exige um conservadorismo, mas quando eu vou para a rua eu gosto de encher a cara, e aí tudo se confunde, e aí o que é o quê? Né? Então, você vive aquilo que você sente, que você realmente acredita em fé, né? Em fé, não nas crenças, né? As crenças, elas tendem a ser limitantes, mas a fé, né, no Criador, em Deus. Então, todo esse caminho é um caminho árduo, e as pessoas acham que um belo dia assistindo ou vendo qualquer coisa, ou o primeiro pedaço de pergaminho que pegar na mão vai virar o Buda, né? Tipo, não vai. Gente. Então, acabei de assistir uma série que fala sobre a igualdade de gênero. A partir de agora eu sou uma pessoa evoluída. Não é assim, tá bom? Não é assim. Porque você precisa compreender que a diferença do gênero é o que torna capaz a individualidade e possibilita uma nova vida. E é por isso que eu respeito. É por isso que eu respeito. Eu não respeito a Bruna porque ela é uma mulher empoderada, feminista. Não, eu respeito ela porque ela é um ser vivo. Eu respeito ela porque ela é um gênero diferente do meu. Né? O yin e o yang, a Eda e a Pingala, o sagrado feminino, o sagrado masculino, tem várias nomenclaturas. É isso. A Bruna não precisa vestir uma camisa de feminista para conseguir respeito. Isso é outra coisa. Né? Estão confundindo a forma de ser feminista é você agir de acordo com o que aquilo prega. Né? Mas esse é o problema também. Às vezes é uma ideia, um pensamento, só que dentro desse pensamento existem vários subgrupos. E aí esses subgrupos acabam diminuindo a força do conceito porque cada um pensa uma coisa dentro de algo. Limita. Exatamente. É aí que te limita o espaço. É aí que te limita o espaço. Quando a gente fala sobre espaço mental, necessariamente vamos andar para o lado do intelectual. É necessário isso. Então, se você é uma pessoa que se alimenta de coisas que não agregam valor, no sentido de conhecimento efetivo, se você é aquela pessoa só do meme ou só das manchetes sensacionalistas, você não desenvolve intelecto, você não consegue expandir intelectualmente, você não consegue expandir a mente. Tá? Tem psicólogo na live e ele sabe do que eu estou falando. Você pega uma criança que acabou de nascer e não sabe nada. O que você tem que fazer? Você tem que ir construindo o aprendizado da criança, passo a passo, ensinando letras, ensinando números, depois sílabas,
depois Ah, palavras, depois vou pegar um frases. gancho. Vou pegar um gancho. Quando você fala essas coisas, né, de que você vai ensinando, você vai repetindo. Então, a nossa mente, ela é um mecanismo de repetição por natureza. Então, você ensina que para ficar levantar, para você ficar em pé, você tem que achar um eixo e se movimentar de determinada forma. Então, chega um ponto que isso se torna natural na sua vida. Vou levantar. Você não tenta levantar, você levanta, né? Você levanta e anda, né? Só que isso acaba se repetindo nessas crenças limitantes, porque se ela é uma crença, é porque ela foi colocada insistentemente em você. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que... Conservadora. É, Vamos polemizar. Você é uma pessoa conservadora. E aí? Como que então, eu quebro essa ideia? Então, quando eu sou uma pessoa conservadora, é isso, eu tendo a pegar algo que já existe e simplesmente repeti-la, né? Eu não consigo novamente viver outras experiências porque eu sou conservador. Então, eu só acredito em um aspecto, né? Não que seja ruim ser conservador, por exemplo, família. Se você quer A ter uma gente não está falando família, sobre isso, tá? entendeu? Tipo, não, a família, ela é uma entidade conservadora por sua natureza e etc. Mas aí a gente não está entrando nesse ponto, A né? gente não está falando sobre isso. A gente está falando E de assim, conservadorismo Luciana, de postura. o aprendizado é ciclo. O aprendizado é ciclo, né? Quando a gente fala sobre essa coisa do conservador, liberal, neoliberal, isso são tudo ideias, ok? Ideias que atendem um grupo ou ideias que estão no inconsciente coletivo ou que estão no consciente coletivo, porque quando é uma ideia que determina um comportamento, é uma ideia que já está no consciente, tá? Se é uma ideia que já determina o comportamento, ela já está no consciente. Então, é um consciente coletivo que diz, não, o conservador preserva a família. Ok, mas o que é uma família? Para você. Não é para mim, não é para o grupo, é para você. É nesse ponto que as pessoas se perdem e aí elas se limitam, elas reduzem o espaço delas. Criam as famosas bolhas, entendeu? Criam as bolhas, né? Ah, não, eu não falo com petista, eu não falo com bolsonarista, eu não falo com preto, eu não falo com branco, eu não falo com flamenguista. Não é assim. Você está limitando o seu próprio espaço. Quando a gente fala de espaço, é nesse sentido. Você limita o seu comportamento, que pode sim ter sido aprendido ou não, mas o seu comportamento é que limita a sua vida. Porque, assim, esse espaço está muito ligado com as possibilidades. Então, se eu limito as minhas possibilidades, então, por exemplo, eu só me relaciono com petista. Então, assim, eu perdi uma boa quantidade de opções porque eu só vou no petista. Ou não, tem que ser bolsonarista. Você perde uma gama de opções porque você fecha, né? E aí tem uma coisa que é muito interessante. Você ter as suas ideologias e querer falar só com petista ou só bolsonarista não é o ponto, não é o problema. O problema é você não compreender a limitação que isso cria ao seu entorno. Esse é o grande problema. Você escolhe aquilo livre-arbítrio. Eu só quero falar com bolsonarista, legal, mas você tem consciência que você está vivendo numa bolha de informações limitadas, porque é um grupo que tende a defender algo. Então, ele vai defender esse algo. Tudo que for contra esse algo, ele vai rechaçar. Mas espera aí, será que realmente é a verdade absoluta? Será que realmente condiz com aquilo que eu penso? Então, você pode ter essas ideologias, mas também não se fechar ao ponto de deixar de conhecer outras e, de repente, mudar de ideia, se assim for, né, do seu interesse. Porque a gente pode mudar de ideia. Agora, uma coisa que eu ia levantar para você, Cris, é assim, essa repetição que a gente, né, que a nossa mente é ensinada, né, a ser,
cria no nosso espaço mental os registros, né? Então, você cria ali uma informação de que A mais B é igual a C. Então, Bruna mais dedo na tomada é igual a choque. Não é legal. A gente cria isso constantemente. Então, eu te pergunto, Cris, como que a gente faz para a gente trocar esses registros? Como que a gente movimenta isso dentro do nosso espaço mental? Esses registros, eles fazem parte das experiências, ok? Então, imagina da seguinte maneira, você nunca nadou. Cristiano é péssimo, cristiano é que nem pedra. Chega no mar, afunda, entendeu? Só que o cristiano ama o mar. Eu vivo lá. Sempre que eu vou de água até o pescoço. Eu não sei nadar. O fato de eu não ter essa capacidade, eu não ter essa habilidade, não é um limitador para mim. Existe o registro, e aí eu posso até falar a respeito disso. Quando eu era pequeno, meu pai falou, nada, e me jogou. Entendeu? E isso durante muito. E a maioria dos pais fazem. Eu estou falando isso porque minha tia acabou de entrar na live e ela vai amar essa história. Ela vai amar essa história. E meu pai fez isso, pegou, me jogou dentro da represa e falou: nada! Vai! Né? Só que eu não sou um passarinho. Né? A mãe empurra o passarinho fora do ninho, mas ela também não é louca. Ela não empurra o filho sem perceber que o filho já está batendo asas. Não é assim. As pessoas têm uma ideia errada. Né? As pessoas têm uma ideia errada. Não é assim. A mãe primeiro vê o filho, ela pega lá a isca e fica levantando cada vez mais alto para o filho dar os pulos e bater a asinha. Ela vai testando. Depois ela lida o quê? Ela lida com o medo. Por que eu estou contando essa historinha para vocês? Justamente porque os registros mentais são resultados de medo. São resultados de como nós absorvemos a emoção decorrente da experiência que vivenciamos. Então, são resultados de medo. Quando você foi corno, eu adoro esse exemplo porque ele cabe para mim, entendeu? Então, fui corno. Não vou mais me relacionar com ninguém. E aí? Isso vai mudar o fato que aconteceu? Não muda. Não muda. Mas me limita a oportunidade de viver uma nova relação. É um medo. É o registro negativo mental que se transforma em medo. Ele vira um mecanismo de defesa, de autodefesa, de autopreservação. O seu cérebro reptiliano, ele tem um propósito só na vida toda dele. Da hora que você nasce até a hora que você morre. O objetivo dele é te manter vivo e seguro. Só sobrevivência, né? Só que ele não faz distinção. Ele não sabe que se você não entrar em uma nova relação, você não vai ser feliz. Você entendeu? Ele não sabe. A matemática dele é mais reduzida, né? É um mais um. Né? Tem um pessoal que, eu detesto binário, eu adoro binário. É isso, é um mais um. O seu cérebro, ele faz esse registro do medo. Né? Você viveu uma experiência, não soube lidar com as emoções decorrentes daquela experiência, e aí você reduz o seu espaço. Não, peraí. Agora eu não como mais jiló. Agora eu não ando mais de bicicleta. Agora eu não ando mais de barco. Agora eu não vou mais entrar na água. Você vai limitando o seu espaço, limitando. Até o momento em que você entra em um processo de autodestruição. Por quê? Porque nós somos energia. É isso que a gente é. Nos manifestamos através disso, inclusive. Isso que está acontecendo agora, que vocês estão assistindo a gente de vários lugares, minha tia está no Espírito Santo. Isso é a energia se comunicando através de onda. Então,
nós somos energia, a energia é uma realidade. Você pode aceitar ela como parte da sua vida ou não, mas ela é a realidade. Sabe a coisa da verdade? A verdade, ela existe. Se você concorda, não interessa, ela continua sendo verdade. O registro mental que você teve de uma experiência difícil, que você não soube absorver a emoção decorrente dela. Esse registro, ele cria um gatilho, ele cria um mecanismo de autodefesa. Não, eu não vou mais em velório porque eu fui no velório da minha mãe. Tudo bem, né? Aí o seu cônjuge morre. Você não vai no velório dele? Se você criou essa barreira, quando você tiver que ir, vai doer 10 vezes mais, porque vai ter essa energia. Eu tenho uma reikiana que ela pode explicar para vocês o que é isso. O que é, Bruna? Esse acúmulo de energia durante anos que de repente explode. O que acontece? Gente, você está até falando disso no começo, né? A catarse, né? Que a gente fala muito. Então, você tem lá aquele bloco que está ali, simplesmente você... Vamos supor, eu era criança, eu fiquei assustada, eu não tinha um conhecimento de como reagir. Então, vamos supor que aí vem o seu pai e a sua mãe e briga ou gera-se uma situação de extremo medo coletivo e aí, de repente, você se sente culpado, porque você não sabia como resolver, né? Então, você gera esse registro. Só que, às vezes, essa emoção, como a gente não tem a compreensão, a gente esquece ela e ela vira esse bloco. Só que conforme a gente vai vivendo outras experiências similares, ou que tenham um contexto parecido, essa energia ela vai cada vez mais ganhando densidade. Quando vem uma experiência que atinge, vamos dizer assim, no centro desse bloqueio, toda essa energia dissipa. E aí é quando, por exemplo, as pessoas relatam, eu tive uma crise de pânico, né? Tive um ataque de pânico, ou eu fiz xixi, né? Tipo, sei lá, vomitei, eu tive uma tremedeira, eu desmaiei. Por quê? Porque toda essa energia que não foi vivida ou compreendida lá, ela é liberada agora. Então, tudo isso De uma vez. gera um desequilíbrio instantâneo, mas muitas vezes é isso que é necessário para que você libere novamente aquele espaço para que algo novo seja registrado, né? Então, você explode, isso expande no seu campo, só que ao mesmo tempo você dá um movimento. Então, isso decanta e aí você consegue abrir um novo espaço para uma nova experiência. Você precisa entender o seguinte, a ideia de espaço, de maneira macro, tá? Saindo do seu corpo, você está aí nesse corpinho de 60 quilos em 1,5 m, quando o espaço é muito maior que isso, tá? É muito maior que isso. A sua mente, ela pode ir aonde você quiser, literalmente. Literalmente, tá? E as suas emoções, elas também podem ir aonde você permitir que elas vão. Qual é o grande problema hoje, né, como terapeuta? Que eu tenho identificado isso e a Bruna está aí para dizer se acontece o mesmo com ela. As pessoas, elas têm esse momento de explosão. Só que aí, elas não investigam isso e começam a tratar isso como normal. Ah, não, fulano é assim. Ah, não, cicrano é desse jeito mesmo. Isso daí tá errado, tá bom? Tá errado. Ninguém é ruim. Ninguém é triste. Ninguém é sofrível. Ninguém nasceu para isso. O propósito de vida não é esse. Tá bom? Pelo contrário, né? Qualquer vertente de criador que você vai ver, né, de Deus, na verdade,
o grande objetivo é que você seja plenamente feliz. Que você Muito. seja plenamente próspero, íntegro. Né? Isso que é viver dentro do que é o verdadeiro Deus. É você viver consciente do seu individual e do coletivo. Então você trabalha a sua moral, você trabalha a sua Compreender ética. o coletivo. Exatamente. Né? Você trabalha Compreender o coletivo. Né? Você precisa entender que você faz parte de um conjunto, tá bom? Esse conjunto aí tem vários nomes dependendo da religião que você vai. Mas você faz parte de um grupo coletivo, tá bom? Não estou falando do grupo bolsonarista e lulista, não. Estou falando de muito maior que isso. Isso são grupos limitantes. Isso sim são grupos limitantes, tá? Quando você pega uma ideia, e o kardecismo já falou sobre isso, e fica insistindo naquela ideia, você perde a autonomia. A monoideia, a ideia única a respeito de algo, é um limitador de espaço de consciência, de espaço de emoções. É por isso que eu sou contra qualquer tipo de grupo. Não me interessa se é minoritário ou majoritário. Está errado. Está errado. Qualquer grupo está errado. Falou em grupo de ideia, uma ideia, está errado. Porque a vida acontece quando há o conflito. Mas é interessante essa questão de grupo, porque assim também, né? É o paradoxo, né? É o paradigma. Você cria, por exemplo, você cria um grupo, então, um exemplo, eu que sou mulher, vou falar do grupo que se criou para a proteção das mulheres que sofrem violência doméstica, por exemplo. Isso existe, isso é bom, né? Isso é uma necessidade. O problema é quando, eu gosto de falar que é quando você vive aquele personagem. Por você estar delimitando uma ideia e um grupo com uma necessidade específica, você acaba transformando as pessoas que fazem parte desse grupo naquilo. Então, as pessoas passam a se identificar com essa questão. Eu não passo mais a ser uma mulher. Não, eu sou uma mulher que sofreu violência doméstica e isso vira uma sentença na vida da pessoa. Então, o problema Isso vira um limitador. o problema não é você olhar para as necessidades do próximo, que é o objetivo do grupo. Só que esse é o ponto. A gente não deveria estar precisando de grupos para tomar atitude com relação a essas questões. Então, o grupo ele é uma forma de remediar, mas não é a forma de realmente resolver. Porque a única forma de você resolver é quando eu olho para minha mulher e eu não acho que eu tenho que bater nela. Ponto. Exato. O homem então, também, tá? O homem também, tá bom? Que a gente usa, porque eu também apanho. Então a gente usa esse exemplo da mulher que é mais comum, tá bom? A gente usa o exemplo da violência doméstica. Infelizmente é mais comum, né? Assim como é um pouco mais comum o homem estar associado à bebida, né? É mais comum, não significa que não tenha mulheres com problema de bebida. Assim como é mais comum você ver jovens relacionados com drogas. A gente pode até fazer uma live sobre isso, tá? Não é o tema dessa live. Então, o grupo, a ideia de grupo, a ideia de preservar ou de unir-se forças para repudiar uma agressão, isso é positivo. Não é contra isso que a gente está falando, tá bom? O que a gente está falando é contra o fato de você criar um grupo e a partir dali você só viver aquilo. Porque aí você criou um espaço limitador, né? Aí você só se comunica com aquela ideia, você só fica envolvido naquele contexto. O problema hoje do feminismo, né? Porque criou-se uma bolha, então, por exemplo, hoje homens não podem se relacionar com a bolha feminista, né? É muito difícil. Não é que não exista, né? Mas assim, você tem que cumprir uma série de requisitos para que o próprio feminismo entenda o homem como algo participativo, né? Então,
você também gera uma certa resistência a uma mudança que deveria ser natural, né? Uma mudança que deveria ser mais acolhedora do que segregar. Não digo isso em nome de todas as feministas ou tipo o ideal do feminismo. Não, mas alguns grupos dentro dessa ideia acabam transformando isso mais num limitador do que num processo de aprendizagem coletiva. Como a gente está usando esse exemplo, né, e ele é polêmico, é perigoso até derrubar a live, mas enfim, o que seria o positivo do ato de reunir um grupo de mulheres? Seria elas elaborarem ideias para mudar a compreensão dos seus cônjuges, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus parentes, não para repudiar o agressor, mas para mudar, para educar as pessoas que não são agressoras, né? Por quê? É através da educação, e aí, puta, é complicado falar isso, mas é a verdade, é através da educação, é a educação repetitiva, é o comportamento repetitivo, que vai fazer com que as pessoas dêem um passo adiante no sentido de não bater na mulher, de não bater no filho. É a repetição, é difícil. Você não tira um aprendizado enraizado em uma pessoa simplesmente falando sai, demônio. Não é assim. Não é assim. Tá bom? O Tom, ele perguntou sobre o individualismo, né? Vamos lá, Bru, responde aí. E o individualismo, ele é bom ou ruim? É que hoje as pessoas tendem a usar os termos com um conteúdo que, na verdade, não é o que significa, né? Significado, significante, e aqui estamos nós novamente. Não. Né? Quando a gente sempre fala, volta por nisso. exemplo, egocentrismo, por exemplo, o ser humano ele é naturalmente egocêntrico. Por quê? Porque ele tem as necessidades dele a atender, e a partir do momento que eu atendo essas necessidades, eu consigo ir para o coletivo. Eu não consigo ser altruísta sem ser egoísta primeiro. Por quê? Porque se eu não cuido de mim, o indivíduo, a Bruna, que precisa comer, beber, dormir, estudar, se conectar com a espiritualidade, executar o seu trabalho, né? Toda essa Bruna, ela tem várias necessidades. O individualismo e o egocentrismo, vamos dizer, puro, seria isso. Eu olhar para mim e entender que eu, Bruna, preciso dormir 8 horas por dia. Pode ser que o Cristiano durma 4 e fique bem. O que eu não posso fazer é ir na onda do Cristiano achando que eu vou ficar bem. O individualismo me diz que, Bruna, você precisa 8 horas, não tente acompanhar outra pessoa que tem um ritmo diferente do seu. Isso é o meu individualismo puro. Ele é sensato. Esse é o individualismo positivo. Né? Agora, quando eu tento... não, todo mundo tem que dormir 8 horas, então eu vou forçar todo mundo da minha casa a dormir as 8 horas que eu acho que todo mundo tem que dormir. Aí você já virou o autoritarista, né? Você já virou uma figura que quer impor o seu individualismo sobre o outro. Mas o individualismo em si, ele não é negativo. Ele só é negativo quando ele entra nessa coisa de você colocar outras pessoas... Quando invade o espaço do outro. Né? Porque quando a gente pensou nas lives, né, eu peguei e falei para a Bruna, Bruna, vamos falar sobre o espaço-tempo? Ela, puta merda. E assim, porque o espaço e o tempo, eles já são meio que castigados pelo coletivo, né? Pelo consciente coletivo, eles já são meio castigados, e as pessoas fazem aquela conexão com o extraterrestre, com quinta dimensão, já dá aquela viajada terrível, entendeu? E vive no macro, tá? Nós estamos na época do metaverso e
quem sabe, né, mais para frente a gente não esteja fazendo essa live aqui dentro de uma sala virtual no metaverso, hein, Bru? Vamos, vamos trabalhar essa ideia. Eu vou colocar um avatar de cabelo. Eu vou colocar um avatar de cabelo que eu gosto. Então, a gente já vive nesse mundo. Só que ele é um limitador de espaço. Por quê? Porque quando você está ali imerso nele, você pode fazer qualquer coisa? Pode. Pode. Claro que pode. Só que não é a realidade. Mas as sensações ou as respostas neurais, sensoriais que você recebe daquilo, elas geram uma reação fisiológica. E isso o Mark não fala. Eu adquiri um exemplo muito bom hoje, inclusive a respeito desse assunto que você está trazendo. O Mark não fala sobre isso quando ele fala do metaverso, tá bom? Então, o que ele acontece? Não fala. Você tem os jogos, né? Então, você tem seu filho que gosta de ficar jogando, né? O estudo fala que não sei se são 9 segundos ou 9 minutos da sensação que a pessoa tem de estar jogando, né? Porque ela entra numa realidade virtual, então ela vive aquele contexto, né? Então, por exemplo, na minha época, a pessoa jogava muito CS, né? Que é um jogo de tiro. Então você entrava, ou você era o terrorista, ou você era o contra-terrorista, beleza? Então você saía atirando. Aqui, a adrenalina, na verdade, a quantidade de hormônios que você descarrega no seu sistema nesse pequeno tempo, é como se você tivesse consumido anfetamina. Sim. Então, o mundo virtual, ele é feito para ser gostoso. Agora, o ponto é, você vai virar o nóia do metaverso, né? A pessoa que sai da realidade de viver os 5 sentidos e vai viver somente nesse mundo, porque é para onde ele está pendendo hoje, né? Cada vez mais jogos de realidade virtual e tal, então é preocupante. Quando você olha para a tecnologia, ela é positiva, tá? Significa que a gente está fazendo alguma coisa de útil com a nossa capacidade intelectual, então é fantástico. Só que o problema é o seguinte, é o direcionamento, certo? Exato. Nós estamos indo na direção de proporcionar prazer. E a vida, ela não é prazerosa o tempo todo. Não é. Já existem estudos dizendo de pessoas com problemas de abstinência por causa de Instagram, por causa de TikTok, por causa de Facebook. A pessoa, ela não consegue colocar o aparelho celular dela em cima da mesa e ficar alheia às notificações, ela não consegue. Tá? Então, isso daí já é vício. Exatamente. Já é vício. Já virou vício. E o que isso tem a ver com o tema? Você limita o seu espaço. Então, é uma enganação. Quando você imagina a internet como uma oportunidade de expandir, você precisa entender que é uma oportunidade de você expandir a realidade. O Cristiano está falando com pessoas de vários locais do Brasil, do mundo, nesse momento. Isso é legal, beleza. Então, eu estou expandindo a minha realidade. Eu estou na sala da minha casa expandindo a minha realidade. Mas eu não estou vivenciando isso. Eu não estou dentro disso. Tá? Eu não posso simplesmente acreditar que agora eu vou tomar um café, ou eu posso decidir o que acontece no Islã. Não é assim. Tá? Então as pessoas confundem. E eu estou usando o exemplo do Islã porque a gente teve agora a Copa do Mundo no Catar e gerou uma baita de uma polêmica lá sobre as leis, dizendo um monte de coisa. Só que se você for falar com a pessoa que vive a realidade lá, ela não depõe contra. A maioria não, tá?
Quem depõe contra é quem vem de fora para a cultura. Não estou aqui defendendo o sistema, não é isso. O que eu estou dizendo é que quando você usa essa máquina, a tecnologia, e passa a acreditar que isso é a realidade, você já perdeu a noção de espaço. Você já perdeu, tá bom? Ela é para você expandir o seu alcance, mas ela não é um espaço real. O espaço real é você, no seu bairro, na sua casa, na sua família. É esse o espaço real. É a pessoa que você toca, é o que a Bruna acabou de falar. Você tem 5 sentidos e você só usa a visão. Exatamente. E Cris, me diz uma coisa. E como que você acha aí, qual é o caminho para a gente fazer a troca desses registros e dessas crenças limitantes? Como que a gente expande o espaço? Né? Vamos colocar no chat? Como expandir o espaço na nossa vida, no nosso cotidiano? Vai lá, Bruno. Não, eu que te fiz a pergunta, você que responde, meu querido. É a sua vez. O que você acha que é necessário para isso? Olha, um dos caminhos, e é o que a gente propõe, são as terapias, tá? Por quê? Quando você começa a ter contato com as terapias integrativas, complementares, holísticas, a medicina tradicional chinesa, né? Quando você começa a se relacionar com as terapias, você começa a ter contato com a realidade e descobre os seus limites. E aí a gente está falando de limite no sentido positivo, tá? O Cristiano não pode ir até aqui no relacionamento dele com a Bruna. O Cristiano pode ir até ali no relacionamento dele de trabalho. Então você começa a identificar os limites. E isso é positivo. Limite é positivo. Tem a ver com moral, com ética, essas coisas todas que a Bruna falou. Então as terapias elas auxiliam nesse processo. Porque você começa a ir tirando do caminho aquilo que impossibilita você de expandir o seu espaço, né? O reiki a nível energético, a cromoterapia a nível molecular, por exemplo, tá bom? Os florais a nível fisiológico, né? Que eu trabalho com florais também. Os cristais também funcionam, tanto a nível energético quanto molecular. Então você começa a expandir isso. Você vai tirando as coisas que te limitam e aí existe a possibilidade de expansão de espaço. Então, retirar, mexer nos registros negativos é você ir passo a passo, retirando bloquinhos. As terapias integrativas, complementares, elas têm esse objetivo, tá? A gente não está aqui para depor contra a medicina tradicional, pelo contrário. Pelo contrário, tá bom? O seu corpo físico não se alimenta de energia, ele se alimenta de feijão e arroz, tá bom? Né? Sabe esse termo gratiluz? Esquece isso. Gratiluz não. Né? Tá, mas e Bru, fala. Tem essa questão, né, que a gente não tem contato com essa informação a vida inteira, então é muito difícil da gente trazer isso para o nosso dia a dia. Mas, sim, nós somos um corpo físico, porém nós não somos só. Então, quando vem todo esse debate falando que não, a medicina é isso, cara, pelo amor de Deus, você não vai reconstituir um osso que um caminhão passou em cima fazendo reiki, entendeu? Não, a gente não chegou nesse ponto, tá bom? Tá ligado? Então, assim, a gente precisa da medicina, né? Então, eu vou lá, eu faço um exame e acompanho como está o meu sistema
sanguíneo, né? Eu vou lá, vejo os meus hormônios, vejo tudo aquilo que eu preciso. Então, legal, não tem nada, mas eu não me sinto bem, mesmo os exames falando que não tem nada. Então, isso não está localizado no seu corpo físico, está localizado no seu corpo emocional, no seu corpo mental, no seu corpo energético, porque é uma escala. Nada acontece no físico do dia para a noite, exceto um acidente, né, um trauma, isso é possível. Sim. Agora, essas doenças que exigem tratamento, normalmente são fruto de coisas que vêm desses outros corpos, né? Então, isso que a gente tanto luta, né? Quando a gente está dentro de um cenário profissional holístico de respeito. É as pessoas entenderem Tentar que cada desmistificar, né? coisa tem o seu lugar. Cada terapia tem uma atuação, tem coisa que vai refletir no físico e tem coisa que não vai. Então aqui ninguém é contra remédio, né? Contra fazer tratamentos. Não. Mas a gente precisa entender que às vezes o problema não está nesse físico, está em outro local. Vamos lá, Bru. Vou colocar uma pergunta para você e para o pessoal. Para a Bruna, terapeuta, aonde começa a doença? No corpo, na mente ou no espírito? Essa concepção de corpo, mente e espírito, para mim, ela é um pouco mais complicada porque eu trabalho com outra ideia, né? Eu uso mais a ideia dos 7 corpos. Então, para mim, é um pouco diferente. Ótimo. Então, em qual dos 7 corpos começa? Quando a gente fala de doenças, a maioria delas estão relacionadas com a forma que a gente digere as nossas emoções, tá? Então, o nosso corpo emocional, a gente usa ele, está em contato com ele o tempo todo através desses sentidos, porque não tem como a gente separar a experiência física da experiência emocional. Elas coexistem. Então, a gente é uma antena. Então, todas aquelas sensações e aquelas coisas que são despertadas na gente, elas vão levar para a nossa mente. Na nossa mente, que é onde se cria o registro, é que eu acredito que realmente começam os problemas. Porque a partir do momento que você coloca uma informação errada, uma conclusão, né, um desfecho errado, você começa a ter problemas. Porque essa informação, ela fica ali e ela começa a interferir no seu emocional, que está só ali recebendo. Só que como existe uma informação que ela é errada ou negativa, né, vamos dizer assim, isso acaba interferindo na forma de se relacionar com isso. Tá? Então, na maioria, eu acredito que a maioria das doenças começam com esses registros que a gente faz. E eu concordo. Eu concordo. Por quê? Isso que a gente está falando, isso a ciência explica, tá bom? Para as pessoas aí que são céticas, né? E que adoram Darwin, a ciência explica isso. Quando você pega uma ideia e você fica martelando nela, né? Eu sou impotente, não posso ter filho. Você fica martelando essa ideia mentalmente, essa ideia, através das sinapses do seu cérebro, começa a movimentar os hormônios do seu corpo e aquilo que você pensou torna-se realidade. É simples assim. A ciência já explica isso. E o mais legal é que existem estudos que falam, e eu estou estudando bastante a respeito disso, que falam sobre a influência da música. Música, tá? Música. A influência da música na psique da pessoa, auxiliando pessoas que estavam com traumas, que já não eram mais capazes de se comunicar. A pessoa não conseguia mais falar. E aí ela passa por um processo terapêutico, lógico, medicamentoso, toda aquela questão que a gente falou. O corpo, ele precisa disso, tá bom? Ele precisa do remédio, ele precisa
do feijão, do arroz, o corpo precisa disso. Só que a cura efetiva do corpo precisa também do processo emocional, como a Bruna falou. E esse processo emocional ele precisa ser positivo. Então, a informação que chega na psique precisa ser uma informação correta. Você tem que compreender a experiência de maneira certa. Você precisa disso. Porque na hora que você compreende a experiência de maneira correta, o seu cérebro, através das sinapses, dá o comando para o seu corpo e libera todos os hormônios necessários. Então, é possível curar? É possível. É possível. Eu costumo usar esse exemplo e sempre gera uma polêmica. Mas o Cristo, né, o personagem avatar cristão, ele não curava ninguém. Ele chegava para a pessoa e falava assim, ó, você acredita que pode ser curado? Que está curado? Acredito. Então, tua fé te curou. A fé no sentido que a Bruna fala lá no começo da live. A fé de acreditar, não a fé ligada à religião. Então, você tem que acreditar. As terapias quânticas que estão aí começando a se tornar populares, elas falam sobre isso. Todo o processo passa por acreditar que é possível. Tá bom? Você acredita que pode andar? Levanta e anda. Eu poderia ficar horas citando trechos da Bíblia aqui. Então, é isso. Você tem que acreditar. Se você acredita que você pode ser feliz... Esse ponto que permite que a coisa aconteça, né? Porque se você fica parado, se você não dá um movimento... É isso que expande o seu espaço. Exato. Essa crença, né? Se você acredita que você vai ser pobre para sempre, você vai ser pobre para sempre, tá bom? A gente pode até depois falar a respeito disso a nível de magnetismo, tá? Então você vai ser pobre para sempre, você vai ser corno para sempre, porque é isso que você... lei de atração, né, Cristiano? Então, porque você fica puxando isso, né? Você, mas eu fiquei doente. Tá bom, trata o corpo, tá bom? Trata o corpo. É isso que você tem que fazer, você tem que tratar o corpo. Mas você não pode ficar doente emocionalmente, doente mentalmente. Entendeu? Porque quem está doente é o corpo. As doenças, elas têm origens em outros corpos, como a Bruna falou? Tem. Mas o espaço de ação pode ser limitado. Aí sim, tá? Aí é a hora que você consegue limitar. Falar, não, peraí, essa gastrite não vai virar úlcera. Entendeu? Você consegue fazer isso. Você consegue. Mas, né? Repetição, comportamento, repetição, né? Menos pimenta, menos... Vai fazendo o que é necessário, né? Vamos colaborar, né? Porque as pessoas jogam muito pro universo, né? Deus me ajuda, Deus. Né? Não, nós temos que ajudar o cara, né? O cara já criou a gente, né? O cara falou, vivam, por favor, sejam felizes, cara. Vamos para a reta final. A nível de espaço, tá bom? O espaço físico, ele é muito esclarecido, certo? Mas como que eu consigo expandir o meu espaço energético? Para você que é uma mestre reikiana, para quem não sabe, a Bruna procura, ela é fantástica, minha professora iniciática, tá bom? Mestre reikiana Usui Maheo. Então, como que eu consigo expandir a minha energia? Como que eu consigo arrumar mais espaço? Né? Lá no começo da live você falou um pouquinho, eu queria que você se aprofundasse mais nisso. Na verdade, né, a gente tem um campo natural, vamos dizer assim, que é o que mantém a nossa vida, né? E esse campo energético, a gente
tem vários centros que o pessoal chama de chakra, né? Então, cada um deles produz um tipo de energia, que isso está relacionado com os outros corpos, enfim. É algo meio complexo, mas quando a gente fala desse trabalho de expansão energética, o que a gente faz, né? Como eu enxergo isso? Primeiro, a gente tem que fazer essa movimentação, né? Eliminar. Por quê? Eliminar aquilo que é negativo, aquilo que está travado. Quando você dá essa fluidez, o seu corpo ele vira um sistema que se retroalimenta, né? O que chamam de campo áurico, toros, se você for olhar na ciência. Esse campo ele se retroalimenta, né? Como que eu faço esse campo? Porque ele já tem uma autoexistência. Como eu faço para esse campo aumentar? Eu insiro algo novo que vai possibilitar esses pequenos choques positivos. Não é um choque que gera um trauma, é um choque que gera uma movimentação. Por quê? Quando a gente fala de elétrons estão em choque, né, o tempo todo, um com o outro. Então, ele está daqui, ele vai para lá, de lá ele pula para lá, de lá ele pula para lá, e assim, é isso, é o choque. Então, a única forma de você aumentar o seu campo energético é você colocando informações novas que vão possibilitar esses pequenos choques que movimentam esses elétrons que fazem parte da nossa energia. Exemplo. O que seriam essas informações? Exemplo. Eu sou uma pessoa que, amo jogar videogame, beleza? Amo jogar videogame. Só que quando eu vivo isso diariamente, constantemente, eu não saio do lugar. Eu estou apenas repetindo. Agora, vamos supor que eu pegue das 4 horas que eu jogo videogame, passo a jogar 3 e uma eu começo a ler. Ler o quê? Vamos supor que eu comece a ler sobre energia. Quero entender melhor essa coisa de ter energia externa, ter energia interna, então eu começo a estudar isso. Quando eu começo a estudar isso, essa informação vai entrar em choque com pequenas crenças que eu tenho dentro de mim. Ao entrar em contato com essa informação, esse choque dissolve a resistência, então você consegue criar esse choque desses elétrons que vão se expandir. Então, naturalmente, a sua energia vai aumentar. Só que se eu volto a jogar videogame, não deu tempo para essa informação fazer parte do seu sistema. Você não integra, você visita. Então, seu corpo pode voltar se eu voltar às 4 horas. Agora, se eu jogo 2 de videogame e começo a estudar 2, eu consigo sustentar aquilo que eu ganhei. Por quê? Porque eu não tenho uma perda de energia. Eu ganhei algo e estou agora ganhando outro algo. Esse aqui, o meu sistema já absorveu, porque eu não tenho como evoluir. Então, por exemplo, eu sou mestre reikiana Uzui, eu fiz o nível 1, meu corpo expandiu. Fui lá e fiz o reiki Uzui nível 2. Então, quando eu faço o nível 2, essa informação ela senta no meu sistema. Então, ele passa a ser o meu tamanho original e agora eu estou desenvolvendo um outro campo enquanto faço o nível 2. Fiz o nível 2, meu corpo aumentou e vou lá e faço o nível 3. Então, é sempre essa escala, gente. Nunca tem fim, tá? Desculpa É possível. É possível expandir o espaço sem passar pelo processo? Eu posso dar saltos quânticos? É possível, né? Até mesmo por conta desse choque desses elétrons, tá? Porque você não tem controle de onde esse elétron vai parar. Porque depende da intensidade, depende do choque, né? A gente é muito receptivo nesse aspecto. Então, é possível que eu não precise passar por uma certa experiência para que eu a compreenda. Exemplo, cresci num lar que, sei lá, meu avô batia na minha avó. Eu não preciso passar por um processo de apanhar de algum marido para entender que isso é ruim. Às vezes é o que acontece? Mas às vezes não
preciso passar por isso para entender. Então, tem características e sinais que as pessoas conseguem me passar, que o meu sistema consegue compreender, e aí eu não preciso passar por essa experiência. Então, eu posso dizer que eu tive um salto quântico no tema não apanhar do marido. Então, existem processos aonde a gente não precisa viver um processo longo. Quanto mais você ganha consciência, mais esse sistema ele se torna automático. Né? Você precisa viver menos, ou ao invés de eu viver 10 anos de um relacionamento abusivo, eu vivo 1. Né? Então você vê essa questão desses saltos que a gente consegue dar pela receptividade que a gente tem com relação a esse assunto. Então a crença limitante, ela me atrapalha nisso. Porque se ela entra em contato com a crença, primeiro eu preciso dissolver a crença para, sim, gerar um espaço e aí ter a informação. Quando eu sou receptiva e eu não tenho as crenças, isso passa pelo meu sistema com mais fluidez. Então, eu não preciso viver um processo longo. E esse processo de dissolver as crenças para adquirir o espaço, como que acontece isso? Né? Porque o que as pessoas costumam ter dúvidas é o seguinte, eu tenho uma crença limitante, né? Eu acredito que existe reencarnação. Legal. Como que eu quebro isso? Como que eu quebro essa crença para poder ir além? O exemplo não é muito bom, mas vou tentar contextualizar dentro daquilo que você falou agora. Você vivenciou lá os seus avós, né, se batendo e tal, e aí você não precisa passar pelo mesmo processo, porque você já absorveu aquilo. Algumas pessoas passam, mas não é a regra, tá bom? Não é a regra, porque depende muito do impacto, depende de como é feita a compreensão, ok? Então, se, por exemplo, a criança viu o pai batendo na mãe dentro de um contexto onde a mãe validou apanhar, a criança vai entender que bater é positivo. Então, é isso que as pessoas também têm dificuldade de compreender, certo? Não é só a experiência em si, é a validação da experiência. A psicologia explica muito isso, muito bem, tá? Então, a validação da experiência. Como que a gente lida na hora de fazer esse atrito de maneira positiva? É possível estimular esse atrito? Você deu o exemplo do videogame com a leitura, mas existe algo mais amplo, né? Existe um jeito de não apenas a gente expandir a mente, mas expandir o integral, expandir o corpo e o espírito junto, a energia junto, e expandir tudo junto. Ou isso já é uma consequência natural do pequeno atrito? Eu acredito que assim como tem a medicina que vai tratar do corpo físico, terapia que vai cuidar do outro corpo, para a gente crescer comum, a gente precisa entender que a gente tem todas essas escalas. Então, eu entendo que a gente tem que trabalhar todas elas para que a gente consiga adquirir cada vez uma consciência maior e um estado de ser maior. Então, eu acredito que a gente precisa, por exemplo, tem um documentário que fala dessa coisa do poder da mente, como ela interfere na cura do nosso corpo. Então, os meus pensamentos podem interferir nas reações que tem no meu corpo, a ponto de se eu ter uma doença terminal, eu posso sair dela. É a proposta do documentário. Só que nenhum desses casos foi só a mente. Não, eu tive que praticar exercícios físicos, eu tive que mudar a minha alimentação, eu tive que fazer coisas condizentes com o nível daquilo que eu estou sustentando dentro de mim. Então, se a minha crença diz que eu consigo me tratar, eu preciso praticar todas as ações necessárias para que eu alcance essa cura. Então, eu não vejo como sendo sempre uma coisa só. Mas eu não acho é só a vontade o suficiente? Eu jurava que bastava eu querer ser bonito.
Não basta, não é suficiente. Não basta. Infelizmente, a gente tem que tirar a bunda da cadeira, né? Afinal de contas, o nosso corpo físico também é energia e o nosso sistema físico também precisa de movimento, né? Então, Eu tava aqui mó precisamos. crente, cara. Falei, porra. Você não vai acordar parecendo, sei lá, o Tom Cruise um dia assim, ah, nem eu, tipo, ah, queria acordar Scarlett Johansson hoje. Não, não vai rolar. Não é assim, né? Não é tão simples. E é engraçado isso, porque essas crenças, quando a gente fala de espaço no sentido geral, de uma maneira macro, a gente fala especificamente das crenças. É o você acreditar, tá? A maioria das crenças que você tem não é sua. Então, isso é uma coisa que você tem que guardar na sua cabeça. Não é sua. A maioria. Existem alguns estudos que relacionam a mais de 90%, 94% do que a gente acredita não é real. O que significa isso? Que não é nosso, não é uma crença minha. É uma crença que eu absorvi de alguém, ou de um grupo, né? Que lá no começo da live a gente cita alguns grupos, ou de uma pessoa específica, no ambiente social familiar. Agora, eu mesmo, a minha crença real é coisa de menos de 5%. Então, quando você muda isso, quando você muda a sua crença, aí você consegue espaço para expandir. A expansão de consciência, o derrubar paradigmas, o quebrar crenças limitantes, é isso. É você primeiro aceitar elas, como a Bruna disse, e depois possibilitar o atrito, para aí efetivamente você ser capaz de expandir. E é um processo que tem que ser integral. Por isso que as terapias integrativas, elas vieram para ficar, entendeu? Vieram para ficar. A gente teve o advento do Covid e foi uma coisa que pegou muita gente de surpresa. Mas se você voltar lá no início do Covid, não estou falando da variante, não, tá? Estou falando do Covid, lá no início. Você voltar lá no início, você vai ver que o principal problema do Covid era o quê? Era a imunidade. Pessoas sedentárias, que não tomavam sol. Luz As artificial, maiores... de todos os jeitos. Isso, entendeu? As maiores baixas foram essas, tá? Não estou aqui para minimizar, a ideia não é minimizar, não é isso. Então o Covid ele veio para mostrar que você precisa disso. Você precisa do sol, você precisa de um alimento natural, você precisa estimular o seu corpo, você precisa ser uma máquina integral. Você não é só mente, tá bom? Você não é só mente, você não é só físico. Não adianta você, não, eu vou para a igreja que eu não morro de Covid. Não é assim que funciona. Né? Tá bom? Porque teve um determinado momento ali do processo que começaram a vender essa ideia. Tá errado. Tá bom? Então não é assim. Não é assim. Você é um conjunto de coisas. É nesse processo que as terapias integrativas te ajudam a expandir o seu campo, a expandir o seu espaço, expandir a sua capacidade, o seu potencial, porque vai trabalhar de maneira complementar no propósito de transformar você em um ser íntegro, inteiro, né? Não a mente em um canto, a emoção em outro, o espírito em outro, tá bom? Não, né? A gente tem que se colocar, né, colocar todas essas partes nossas numa mesma direção, porque senão não vai. Tem que ser, tá? Então você precisa da espiritualidade? Precisa, mas você também precisa de uma caminhadinha no parque de vez em quando, entendeu? Você precisa disso também.
você tomar um banho de sol de vez em quando, entendeu? Pode ser na laje, não tem problema, mas precisa, né? E você precisa também assistir outras coisas, né? Ler outras coisas. Você precisa alimentar todo esse seu ser real. São vários de maneira alimentos para vários positiva corpos diferentes. para poder conseguir espaço, para poder expandir. Tá presos no prazer, né? Então, isso acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o prazer, ele acaba desviando a gente, muitas vezes, desses conceitos mais elevados, mais coletivos. A gente foca muito naquilo que a gente sente. Então, tudo que não traz a coisa boa que a gente sente, a gente rechaça. Só que, às vezes, é nessas experiências que a gente rechaça por não serem prazerosas que a gente perde a oportunidade, né? Que a gente perde a oportunidade de ganhar esse espaço que a gente tanto quer, né? De ganhar tanto essa possibilidade de crescer e ser alguém melhor. De expandir, efetivamente. Então, eu acho interessante a gente parar por aqui, já tem bastante conteúdo. A gente pode pensar numa outra live aí para a gente aprofundar um pouquinho mais. A gente conversa muito. A gente não consegue, gente. A gente não consegue. Vai para o YouTube, tá? Olha lá no link da minha bio, lá tem o meu YouTube. Eu vou jogar essa live lá depois, porque o Instagram não tem jeito, né? Aqui a gente faz uns cortes, mas a íntegra vai ficar lá no YouTube, né? Cris, mais uma vez eu agradeço a sua presença, a sua participação. É sempre Bruna, muito bom conversar com você. Muito obrigado. Muito legal. Obrigado por você ter o seu tempo e o seu espaço, né? O seu tempo e o seu espaço para essa conversa que eu acho produtiva, tá? Dúvidas, vão lá no perfil cris_ti.holístico, tá bom? Eu trabalho com várias terapias integrativas, então vai lá, a gente conversa. Tem o meu Instagram, né? E tem uma imagem com o Instagram do Cris, tá? Então, só vocês olharem lá, ele tá marcadinho. É só clicar lá, seguir o Cris também. E a gente vai marcando aí mais bate-papos com vocês. Com certeza. Em breve a gente vai transformar isso daqui em uma coisa mais sólida, né? Estamos conciliando a agenda ainda, né? A gente está tentando conciliar a agenda, mas já existe a ideia de transformar isso em algo mais sólido e aí vocês, inclusive, trazendo os temas para a gente debater, tá bom? Desde uma perspectiva holística, né? Ninguém aqui é senhor da verdade. Inclusive, quem quiser deixar depois lá na publicação da live, se vocês quiserem já deixar algum tema lá que vocês gostariam de abordar e tudo mais, já pode mandar lá também e a gente vê isso aí. que a gente vai ajudar. Certo? É isso aí. Bru, obrigado. Beijo, boa noite. Obrigado. Pessoal, quem compareceu, muito obrigada. Vocês são sempre muito bem-vindos. Foi fantástico. Espero que vocês acompanhem aí os nossos conteúdos. Cris, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente.